O pessoal vem falando, não, não sei o que, derrota, derrota. Cara, eu não tô vendo nenhuma possibilidade. Eu acho que só eu abrir a possibilidade para permanecer, vamos dizer, no ministério, se eu conseguisse responder de maneira rápida. Aliás, e se fosse inclusive resposta imediata, já não seria nenhuma exceção, porque isso eu já tinha também pensado antes. Já mesmo, já em 2019. Agora, se fosse uma questão de conseguir responder em pouco tempo, foi uma abertura que eu fiz depois e ela ainda dependeria de outros fatores que eu acho que não aconteceriam. A questão de poucos argumentos, a questão de ser argumentos que eu conseguisse responder, de ser uma situação rápida em si, de não gerar escândalo tão grande. Então, esses critérios que eu estabeleço depois não abrem muito, na verdade, a possibilidade. Só faria isso nessas circunstâncias e não nas outras, que são que para mim seriam as mais prováveis de muitos argumentos demorado para responder que vão escandalizar bastante. Ou seja, vocês estão considerando essa possibilidade e não a outra, quer dizer, só porque eu abri no que eu entendo que é uma possibilidade um pouco mais improvável, quer dizer, tá estranho. Eu acho que não tá fazendo muito sentido isso. Essa suposta vitória de vocês. Só porque eu abri para uma possibilidade a mais. Não sei, não estou entendendo. Não vejo isso como vitória. Até porque isso não é certeza. O que eu digo é, eu estou errado se esses elementos se juntassem. Né? Eu poderia estar errado, melhor dizendo, eu poderia estar errado se esses elementos se juntassem, né? Todos. Em relação à velocidade argumentativa e pouco escândalo, enfim, independente. Eu não visualizei essa coisa aí, não. Se vocês estão falando de questão de morte de filhos espirituais, eu acho que não, porque na verdade a questão dos seus filhos espirituais, uma vez que foram roubados ou pelo ocultismo ou pela igreja, né? Ou por outras pessoas, outras entidades, o que for, para mim não faz muito sentido, uma vez que eles queriam que esses filhos ficassem para eles. Se eventualmente eu vou e falo os mandamentos, isso representa morte espiritual para algumas pessoas, é ruim para a igreja que condescendeu com isso. Então sou eu que perdi, não estou entendendo. Vocês não queriam para vocês os filhos, então não entendo. E o fato de os filhos ficarem dentro da igreja, para mim não é um incômodo muito grande. Porque eu também não quero fazer uma pregação por impositividade. Então eu não vejo derrota para mim, porque eu não acho que isso seja, para mim, um problema. Né? Exatamente, não quero ficar impondo eventualmente a minha fé. Mas também não acho que falar da minha fé seja uma morte espiritual. Mas o que eu estou querendo dizer é que se eles consideram uma morte espiritual falar dos mandamentos do jeito que eu falo, com as informações que eu falo, se eles consideram isso uma morte espiritual, para mim quem perdeu foram eles, porque eles é que condescenderam. Então acho que essa é a questão. E até porque me interessaria, em parte, que os meus filhos espirituais não soubessem da questão dos mandamentos. Ou pelo menos é algo que eu compartilho em parte. Mas eu não acho a alternativa necessariamente ruim. Como, eventualmente, os filhos serem roubados, eu também não acho necessariamente ruim. Né? Acho ruim o método, eu não acho ruim o fato de as pessoas daí permanecerem na igreja. Pelo menos eu não acho tão ruim assim. Eu não concordo, mas eu não acho tão ruim porque a alternativa seria impositividade, que eu acho problemática. Mas que também não seria totalmente ruim. Né? Não é totalmente ruim as pessoas ficarem na igreja, não é totalmente ruim ser impositivo em relação à questão dos mandamentos, embora não prefira. E de qualquer forma, na impositividade houve condescendência da igreja. Então, se eles estão reclamando. E depois ficam falando em morte espiritual, tá estranho o conceito deles. Na verdade, eu não acho que eu sou muito prejudicado em nenhuma das alternativas. E aí vem um comentário sobre a questão do canal. E daí ele diz assim, não, porque eu tenho que ver, olha a contradição, eu tenho que eventualmente me adaptar à questão da igreja, porque foi o argumento, viu, o Dorival assumindo ali, acho que a seleção, ou em uma das entrevistas que ele deu, ele fala, não, mas eu vou no local e eu tenho que me adaptar ao local de trabalho. Bom, eu não concordo. Se eu vou a um local de trabalho, no local de trabalho tem alguma coisa errada, eu não me adapto ao local de trabalho, eu tento alterar aquilo que eventualmente é sugerido pela empresa, pelo local de trabalho, ou qualquer outra aventura que eu esteja eventualmente fazendo em grupo e que eu teria que me adaptar a algumas coisas, mas o que é errado eu não me adaptaria, tentaria alterar. E dependendo da gravidade nem obedeceria. Primeiro ponto. Mas veja em relação à igreja como isso é contraditório.
Interessaria, na verdade, mais a igreja que o canal seja introdutório. Não interessa a igreja que pelo canal eu seja atacado sucessivamente e tal. Sendo eles, inclusive, responsáveis por alguns desses ataques. Interessa a igreja que seria introdutória, inclusive pela questão da audiência. Quando o Dorival vem e diz... o Dorival Júnior, agora, técnico da seleção brasileira, vem e diz assim, não, tem que me adaptar ao local de trabalho. Então, mas a melhor forma de adaptação ao local de trabalho, em relação ao canal, era que ele fosse introdutório. Era essa a grande questão. Era a ideia que o canal fosse introdutório. Isso era a melhor forma de adaptação à igreja. Se eventualmente eu sou atacado por ocultismo e pela igreja e eles não concordam com isso, aí que tá. Eu não estou fazendo. Porque tem a questão de fazer o melhor pela igreja. Então eles dizem a questão da adaptação. A adaptação, eventualmente, a empresa, alguma coisa que você está fazendo. Ou a igreja, efetivamente. Mas eu também não tenho que analisar só o que eu tenho que me adaptar. Eu tenho que analisar o que é o melhor para a igreja. E não só por questão contratual, eu tenho que analisar o melhor para os outros e tudo. É um outro princípio. Um outro ponto de partida de interpretação que eu vou ter que analisar. Não é só a adaptação. Não, adaptar, mas o que é o melhor? O melhor é que fosse introdutório. Aí eles vêm dizer, não, mas... não em contradição a isso, mas eles colocam esse outro argumento. Não, eu me adapto ao local. Mas como me adapto ao local? Se eu me adaptar ao local e isso for pior para a igreja, se eu me adaptar à igreja, sendo isso pior para a igreja, há um conflito de valores. Se eu me adapto à igreja, mas isso é ruim para a igreja, há conflito. Então, justamente, me adaptar à igreja seria ficar batendo boca, quando na verdade isso seria pior para a igreja, tanto aqui quanto em ministério. Então há alguma coisa estranha aí, né? Algum elemento aí não está fechando. Né? Justamente por essas contas aí. Ainda em relação ao canal, não só na questão de... a quantidade de resposta leva... ou a quantidade de debate levaria também a questão... a questão de ser o canal introdutório ou não, por exemplo. Então, justamente, vou me adaptar ao local onde eu estou, na verdade, indo participar, né? Eu falo, não, mas espera aí, se eu vou me adaptar, isso gerar muito debate, mas isso não é necessariamente o melhor para a igreja. Ou não é, se for uma empresa, isso não é o melhor para a empresa. O melhor para a empresa é que seja algo introdutório, sem tantos debates. Ué, mas então... me adaptar a um determinado interesse da igreja em relação à questão de debate, não necessariamente é o melhor para a igreja, que eventualmente em determinados meios visa só ser algo introdutório. Então, de certa forma, a mesma coisa em ministério. Para evitar debate, porque deveria ser algo em que não se trabalhasse, no geral, temas tão complexos. Não que, eventualmente, algumas verdades complexas não possam ser aceitas. Mesmo que não seja necessariamente o ideal. Mas aí você tem outra justificação de ser a verdade. De ser, em alguns momentos, talvez a verdade complexa pode ser o melhor. Mas em relação a ser introdutório, não. Vou me adaptar à igreja que debate muito. Mas isso não é o melhor para a igreja. O melhor é que seja introdutório. Então, só esse complemento aí no canal. Respondendo ao Dorival Júnior. Dorival Júnior, aí, parafraseando um dos seus antecessores na seleção brasileira, o nosso querido Carlos Alberto Paeira, cada macaco no seu lugar. Então fica aí, se foi a meu respeito, fica na tua aí, fica na sua que aqui a gente eventualmente resolve sem precisar de críticas que no final eu entendo inadequadas e valeu.